Olá, pessoal! Na aula anterior, a unidade 17, vimos os objetivos da organização quanto à ética e à responsabilidade social. Nessa aula, vamos conversar sobre alguns tópicos emergentes em administração, ou seja, os assuntos mais discutidos na administração atual. Cada época apresenta ameaças e oportunidades próprias daquele momento histórico da sociedade humana. Isso exige que os administradores tomem decisões que garantam a sobrevivência das organizações a qual pertencem. Paralelamente ao desenrolar dos fatos, os autores registram os avanços da teoria da administração. Como você teve a oportunidade de verificar na nossa aula 3, quando estudou as escolas de administração. Naquela ocasião, aprendeu que as ameaças e oportunidades do ambiente é que comandam os avanços dessa ciência, a administração. Agora você deve estar se perguntando: quais são as ameaças e oportunidades da atualidade? O que os autores contemporâneos recomendam? Essas questões, em parte, serão respondidas nessa aula. Peter Senge, por exemplo, é um autor contemporâneo. Contribuiu com a teoria da administração por meio de 2 célebres livros, A Quinta Disciplina e A Dança das Mudanças. Esse autor nos lembra que as empresas não são máquinas, mas sim seres vivos. Como organismos vivos, as empresas precisam aprender para se manterem competitivas. E elas aprendem por meio de seus recursos humanos. E os recursos humanos, como aprendem? As pessoas aprendem somente quando percebem que os ensinamentos têm significado para elas, no contexto do trabalho ou de suas vidas. Isso proporciona o comprometimento com o aprendizado. Além disso, é necessário que haja líderes capazes de sustentar o comprometimento com a mudança que o aprendizado traz. Se os administradores ficarem no cargo somente 3 ou 4 anos, não dá para efetuar uma mudança significativa. Processos de mudanças de aprendizado organizacional levam de 5 anos ou mais. Portanto, uma tendência atual é transformar a empresa em uma organização que aprende. É aquela que sabe como fazer com que as pessoas se comprometam e queiram aprender, do chão de fábrica até a alta gerência. Para Peter Senge, o que balizará esse caminho é o domínio de 5 disciplinas básicas, que são: 1. Domínio pessoal, que significa que a capacidade de uma organização aprender não pode ser maior que seus integrantes. Todos devem possuir um profundo conhecimento sobre o seu trabalho. Este é o alicerce da organização que aprende. 2. Desafios aos modelos mentais. Os funcionários precisam desafiar ideias arraigadas e paradigmas que interferem sobre as atitudes e a maneira de solucionar os problemas. 3. Visão comum. A organização carece ter uma visão genuína, construída por todos os funcionários, na qual prevaleça o compromisso e o comprometimento em lugar da aceitação. Portanto, não dá para ditar uma visão e acreditar que ela será assimilada automaticamente. No item 4, o autor nos recomenda que deve haver aprendizagem em equipe. O trabalho em equipe, muito mais do que o individual, facilita a aprendizagem e produz melhores resultados. Seus integrantes crescem mais rápido e a organização também. No item 5, nós temos o pensamento sistêmico. Esta é a disciplina que integra todas as outras. Cada membro da organização deve enxergar as coisas como parte de um todo, não como peças isoladas. Aliás, se você se lembra, insistimos que você aprendesse a olhar uma organização como um sistema. Quando um gerente ou funcionário entende esse sistema, ele compreende como seu trabalho completa o do outro, a fim de satisfazer as expectativas dos clientes. E é de fundamental importância que as 5 disciplinas funcionem em conjunto. O pensamento sistêmico fortalece cada uma das outras disciplinas, ao mostrar que todo pode ser maior que a soma das partes. Muitas organizações estão se reinventando ao procurar ser uma organização que aprende. Mas lembre-se, não há um modelo único de organização que aprende, porque a mudança consiste em todos participarem da identificação e solução dos problemas da empresa, fazendo da organização um ser vivo e em constante desenvolvimento. Para finalizar nossa aula, resta apontar mais uma consequência da globalização e da era da informação, que é o nascimento da adocracia, ou seja, uma nova organização. Apesar do objetivo da empresa ainda é obter maior eficiência,
O modelo burocrático tem sido substituído pela adocracia, que significa organização cuja composição, estrutura e processos são flexíveis e descentralizados. Nesse tipo de organização, as normas escritas, descrições de cargos e organogramas, antes valorizados pela burocracia, são substituídas por soluções inovadoras, como operários polivalentes, trabalhadores temporários, normalmente contratados como pessoa jurídica, e salários flexíveis. Com esse modelo, são evitadas a inflexibilidade, o formalismo, a falta de comprometimento das pessoas e a supervalorização dos meios. Segundo Alvin Toffler, a adocracia é um sistema temporário, variável e adaptativo, organizado em torno de problemas a serem resolvidos por grupo de pessoas com habilidades e profissões diversas e complementares. A adocracia é a estrutura que melhor permite a inovação. Nesta aula, apontamos duas das principais abordagens contemporâneas. Resta a você, futuro gerente, verificar se a organização onde trabalha atende aos imperativos ambientais e se é conveniente ou urgente mudar. Na próxima aula, vamos discutir os futuros desafios da administração.